recomendação, e agora a gente vê a presença de ministros, mudou o cenário, não é mais lá no Alvorada, lá fora, como estava acontecendo. Lembrando que o presidente vai fazer a cirurgia na sexta e intensificou a agenda esses dias, agenda interna. Hoje de manhã ele teve um grande evento com a presença de muitos ministros e à tarde ele vai ter um outro evento também, daqui a pouquinho, às 3h, que foi isso que o Camilo foi falar do programa Escolas Conectadas. A Nízia Trindade alertou na fala dela para uma PEC, a existência de uma PEC que está tramitando aqui no Congresso Nacional e que, em resumo, prevê que nós, vocês aí no estúdio, os telespectadores, possamos todos vender o nosso sangue para uma empresa, uma indústria que queira produzir um medicamento. Isso é inconstitucional, como lembrou a ministra Nízia. A PEC, uma emenda constitucional de comercialização do plasma, porque o plasma que faz parte, né, do processo do sangue. O plasma ele é fundamental para o desenvolvimento de produtos que são usados para tratamento de doenças importantíssimas. Então, esse é a PEC, mas o sangue não pode ser comercializado, né, de modo algum. Não pode ter remuneração aos doadores, isso foi uma conquista da nossa Constituição, o senhor lembra bem, né, as pessoas que vendiam sangue. Essa PEC é de autoria da Daniela Ribeiro, é uma senadora da Paraíba, do PSD da Paraíba, está tramitando, ia ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 30 de agosto agora, e foi pedido vista porque muitos senadores discordam exatamente por considerar inconstitucional. Ela depois apresentou um outro relatório, um pouco mais ameno, mas, em resumo, segue a polêmica. Um dos que é contrário a essa PEC é o senador piauiense Marcelo Castro, que é médico, já foi ministro da Saúde, e também não concorda que haja essa possibilidade de comercializar o plasma, que na verdade você precisa o sangue, né, para poder extrair somente o plasma. Isso hoje é a cargo dos hemocentros, não há pagamento para doador, e se isso for liberado no Brasil, é um passo para, por exemplo, a liberação de órgãos, né, de venda de órgãos. É um medo que os parlamentares que são contrários a esse projeto têm. E lembrando que aqui na Argentina, o favorito a ganhar as eleições lá defende, né, venda. Rapidamente, queria ouvi-los, Apoliana. Amadeu, é um tema controverso, né, essa questão de, a gente vê em alguns casos fora do Brasil, por exemplo, pessoas que fazem esse tipo de coisa para ganhar um dinheiro, uma renda extra, né, mas eu digo assim, eu não teria uma opinião formada nesse momento sobre vender ou não plasma. E você, João? Nunca se deve colocar um bem que é indisponível, que a gente não pode dispor, à venda. E no Brasil já é desorganizado essa relação na saúde, sendo que o SUS já é um bom instrumento. Não estou criticando o SUS não, porque se não tivesse era pior. Mas se colocar um mercado aberto de venda de órgãos ou fluidos corpóreos... Coitados dos nossos pobres. Não, coitado das vítimas, né? Porque aqui já tem... Nós temos no Brasil, o pessoal não sabe, um dos casos mais graves que tramitam na Corte Internacional contra o Brasil é um caso de uma criança que foi morta e foi retirado os órgãos dela. É o caso mais absurdo que eu vi na minha vida. Você imagina. Vai, França. Eu acredito que deveriam se criar projetos de lei, ações para incentivar ainda mais a doação voluntária de sangue, não a comercialização, mas esse não é o único projeto nesse sentido que tramita na Câmara dos Deputados. Há também um projeto tramitando que autoriza as pessoas a doarem tecidos e até órgãos, pessoas vivas, mas sem essa comercialização. Mas também é um projeto muito controverso e que está sendo analisado na Câmara Federal. E Ari? Em um dos países mais desiguais do mundo, se essa matéria passar, quem é rico terá sangue ao seu dispor 24 horas por dia, assim que necessitar para fazer qualquer procedimento, em prejuízo de quem é pobre. Além disso, prevejo até sequestro de gente para retirar o sangue, como acontece, por exemplo, com o tráfico internacional de órgãos. Cíntia, e o presidente faz a cirurgia na sexta, e qual é a previsão
depois? Previsão é de que ele saia do hospital na terça-feira. Ontem à tarde, o assessor especial dele, Crispiniano, foi conversar conosco, os jornalistas que estavam lá no comitê, e explicar ponto a ponto, esclarecer todas as dúvidas em relação à cirurgia do presidente. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês vem de São Paulo para fazer essa cirurgia. Essa equipe é capitaneada, é chefiada pelo Dr. Roberto Calil Júnior, que é um médico de confiança. Ele é cardiologista, mas ele acompanha o presidente já, a saúde do presidente em todos os momentos, durante o câncer, todas as situações, no AVC de Marisa Letícia, ex-primeira-dama. E o nome do ortopedista não foi divulgado oficialmente, ele também é do Sírio-Libanês de São Paulo, e a cirurgia será no Sírio, aqui em Brasília. O presidente deve ficar esse período até terça no hospital, depois ele sai e fica de home office. Ele estará no Palácio Alvorada de 4 a 6 semanas. Esse é o período previsto de recuperação total de uma artroplastia, que é a cirurgia que ele vai ser submetido, que vai substituir uma parte da cartilagem dele que está desgastada, e é isso que provoca as dores, por uma prótese. Essa substituição é uma cirurgia relativamente simples, que pode ser feita tanto com anestesia local como geral. Também a gente não recebeu essa informação, pelo menos até ontem o Crispiniano não tinha essa informação disponibilizada sobre o que seria. Não vai ter passagem do cargo, Lula continua presidente, não vai ter aquele momento de passagem, né? Tem até fake news já circulando de que Janja será presidente. Isso tudo é um absurdo, a gente sabe, mas não vai ter sequer a passagem para o vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí, se tudo transcorrer bem, o presidente já começa a se movimentar, porque nesse tipo de cirurgia ortopédica é importante que o paciente se movimente para que a recuperação seja mais ágil. O que é que se espera de uma artroplastia total do quadril? Que após a implantação da prótese, aquele período de recuperação pós-operatório, com a absorção total da nova realidade com essa prótese, o presidente não sinta mais dores, que aliás ele vem sentindo desde agosto de 2022, e possa ter aí a sua qualidade de vida bastante melhorada. Enquanto isso, tem um carrinho de golfe que ele vai utilizar lá no Palácio da Alvorada, de onde ele vai ficar despachando, inclusive vai ter uma tenda para os jornalistas ficarem lá acompanhando essas semanas, ou 4 ou 6 semanas de recuperação do presidente. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Olha, quando a gente fala em empréstimo, é importante fazer com cuidado, especialmente idosos, aposentados, pensionistas do INSS e funcionários públicos. Façam escolhas informadas e conscientes. Contrair qualquer tipo de empréstimo é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela e análise cuidadosa. Na jornada financeira, contrair empréstimo é decisão que tem impacto grande na vida. Então, antes de assinar qualquer contrato, preste atenção. Se você sentir que está sendo prejudicado com descontos salariais indevidos ou cobranças injustas, consulte um advogado. Lembre-se, a informação e o conhecimento são as melhores armas para que a gente tome decisões financeiras inteligentes e proteja nossos direitos. Sua decisão consciente faz toda a diferença. Essa mensagem é parte de uma campanha de conscientização da OAB Piauí. Contrair qualquer empréstimo precisa ser muito bem analisado. Idosos, aposentados, pensionistas do INSS, funcionários públicos. Uma decisão consciente sempre rende mais. Antes de fazer um empréstimo bancário ou caso sinta-se lesado com descontos salariais e cobranças indevidas, consulte o advogado. Uma campanha de conscientização da OAB Piauí, sempre ao lado da sociedade. Vamos fazer um intervalo, a gente volta.